Então vamos lá. Você começou o teu cursinho, começou a isolada. Primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é uma breve preparação para a aula. Ligar o seu cérebro para aquela aula. Não sente morrendo assim, liga e fala, vai, começa. Cara, antes de começar a aula, eu acho que é bem interessante que você faça o que eu chamo ali. Eu gosto de anacrônicos, né, gente? Pegar uma frase e transformar numa sílaba. Você já percebeu isso, né? HALP, RPA, REM. Então, uma das primeiras coisas que eu acho que é válido que você faça. Deixa eu dar aqui uma arrumadinha. É isso aqui, ó. RPA. Ou, no caso, esse R aqui é de realização pré-aula. Viu? Que óbvio, RPA. Por quê? O que você precisa antes de uma aula? Isso aqui é ciência, minha gente. Você dá um alô para o seu cérebro do que vai vir. Então, por exemplo, você pega uma apostila e você... Já falei isso aqui um pouquinho ontem, né? Antes da aula, em 3 minutos, faça isso. Veja qual é o título daquela aula, quais são os subtítulos daquela aula, veja quais são as imagens, se tiver, daquela aula. E, inclusive, faça algumas perguntas sobre aquela aula rapidamente. Isso aqui é um método, né? Isso aqui é um método já comprovado, essa forma. Só que daí ele fala para você, além disso, ainda fazer uma leitura geral. Mas eu acho que daí, como vem a aula na sequência, não precisa. Então, eu acho assim, você pega uma aula... Até vou abrir uma apostila aqui para a gente dar uma olhada. Você pega, por exemplo, uma aula... Por exemplo, aula 01 aqui. Você dá uma olhada. Ó. Então, ó, hoje a aula será sobre conceitos fundamentais. Ó, átomos, moléculas, substâncias. Então, tem uma relação entre eles. Ó. O professor vai falar de elemento químico, de átomo, molécula, substância. Vai falar que é mistura, beleza. Tipo, ó, tem 2 tipos de mistura, portanto. Vai falar de reação química. Ó, ele falou que tem algumas paradas aqui, ó, índice, coeficiente estequiométrico. Exercício, dá uma olhada. Então, tem uma parada aqui que vou ter que usar, talvez, aqui de densidade, alguma coisa. Ó, substância simples e composta. Estou lendo aqui no enunciado. Tá aqui, ó. Tipo de mistura, homogênea, heterogênea. Ah, eu vi isso aqui agora há pouco ali em cima. Ó, medalhas, substância composta, simples, composta. Então, peraí, ele vai falar isso na aula. Tá aqui, simples, composta, mistura, beleza. Quando você fez isso, você acabou de dar um start no seu cérebro. Como assim, professor? Quais palavras já de cara a gente pode falar que a gente pegou? Quais palavras de cara a gente já pode... Só nesses... Olha que foda isso que eu tô falando, minha gente. Olha como você talvez fale assim, cara, são detalhes que você fala, cara, eu nunca pensei nisso, nunca tinha feito isso, nunca tinha olhado por esse lado. Quando a gente fez isso, ó, a gente demorou ali 2 minutos para fazer isso. E perceba quantas palavras-chave saíram ali. Saiu a palavra substância. Saiu a palavra substância simples e composta. Saiu a questão ali de mistura. Você viu que pode ser 2 tipos, homogênea ou heterogênea. Você viu ali a palavra elemento, você viu que tinha uma relação ali, né? Átomo, molécula e substância. E olha, só de você fazer isso, perceba, quando começar a aula, o teu cérebro já ouviu essas palavras, está procurando as respostas, não está achando, porque talvez você não saiba isso ainda, e quando começar a aula, quando eu começar a falar, ele vai dizer, ah, rapaz, era isso que eu estava buscando. Você percebe que você aumenta o seu alerta, porque você fala para o teu cérebro o teu cérebro odeia quando você abre questões e não fecha. O Piaget, que é um cara que fala muito sobre educação, ele fala que essa construção e desconstrução, quando a gente abre um problema e não sabe a resposta, a gente fica... Ah! Então, quando você lê ali a apostila rapidamente, como eu fiz, você abriu uma problemática. E você quer as respostas. E a resposta vai vir quando? Na sequência, na aula. Isso é muito foda. Isso vale para química, isso vale para biologia, isso vale para física, vale para humanas. Beleza? Então, ó... Primeira mensagem do dia, ligue o alerta antes da aula. Isso já é um estudativo? Sim. Ligue o alerta, RPA, a sua realização pré-aula. Aí, tu vai para a aula.